e as dívidas do Atlético têm uma atualização importante, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, bora direto para as notícias, antes só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, bora começar o giro de notícias e a primeira informação é sobre a chance de o São Paulo tomar um chapéu de um time da Série A, no caso o Atlético Mineiro, por Natanael. São Paulo busca um lateral direito desde que tomou a decisão de não renovar o contrato com o Rafinha. E o lateral de 23 anos do Curitiba passou a ser a bola da vez. Até porque o Natanael gostou da proposta feita pelo São Paulo e está batalhando nos bastidores para conseguir sua liberação no Curitiba. O contrato do Natanael com o Coxa termina em dezembro desse ano e ele já anunciou que não renovará, mas depende de um acordo entre o São Paulo e o Curitiba para que o negócio possa ser dado como oficial. Foi nesse interim que o Atlético Mineiro apareceu procurando primeiro o Curitiba, o que animou os dirigentes do Coxa. Hoje posso assegurar que a preferência do Curitiba é de fazer negócio com o Galo em vez de fazer negócio com o Tricolor. Resta saber se vai haver acordo entre os clubes e mais, se o Natanael vai abrir mão de jogar no São Paulo, para onde ele já demonstrou sua intenção de atuar para defender o clube Atlético Mineiro. Galo que não terá o Mariano para essa temporada, mas que manteve o Saravia para 2025. Só para completar o noticiário, para tentar convencer o Curitiba a fazer negócio, o Tricolor chegou a oferecer alguns jogadores, entre eles o volante Luan, que disputou a última temporada pelo Vitória. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que anunciou nessa quarta-feira os detalhes da sua dívida em relação ao mercado. Dívida que aumentou em 90 milhões de reais, o Galo devia em 2024 algo na casa de 1 bilhão 310 milhões. A última atualização aponta esse valor da dívida de 1 bilhão 310 milhões era de 2023. O cenário atual é de uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões de reais. São 507 milhões de reais com bancos, um aumento considerável levando em consideração que em 2023 eram 465 milhões. Também houve crescimento na dívida com o Profut e o Perse, 354 milhões atuais contra 323 milhões. O Atlético conseguiu diminuir sua pendência em relação à Arena MRV. A dívida que era de 486 milhões caiu para 410 milhões. Para completar, em relação a contas a pagar, eram 36 milhões, hoje 129 milhões. Até por isso, o torcedor do Galo não dá para esperar por reforços extremamente caros. Vai haver um ou outro grande investimento e os demais chegarão para compor o elenco. Sobre as tratativas em relação ao Arthur do Zenit, proposta de 10 milhões de euros feita pelo Galo ao time russo não foi aceita. Os russos querem 15 milhões de euros para recuperar o investimento feito quando da contratação do jogador junto ao Palmeiras. Claudinho no Galo, Bruno Henrique, Zarate batalha fora e o Rabelo. Cara, eu tô tentando, mandei mensagem durante a live, Leandro, para um dos empresários da Elenco Esportes sobre o Claudinho, porque a última vez que eu consultei o outro, ele falou que sobre o Claudinho ele não queria falar nada. E sobre Bruno Henrique, que o Galo gostaria de ter o Bruno Henrique, isso é público notório, mas não há muita vontade do Flamengo em negociar o Bruno Henrique. Sobre Zaratio, o César Luiz Merlo garante que o Zaratio tem negociações avançadas com o Racing, o Atlético se manifesta afirmando que não tem proposta ainda. E o Batalha foi especulado como uma proposta de $1 milhão do Boca. Sabe quanto que eu venderia o Batalha por $1 milhão? Nunca. Porque com essa grana você não encontra ninguém nem perto dele. O Atlético Mineiro entrou na briga com o São Paulo pelo Natanael, dá um toque no Casares para ver se ele pensou no Mike. Acho que o Palmeiras libera. O Cruzeiro chegou, antes de fechar com o Fagner, a tentar o Mike. Só que o Mike prefere continuar no Palmeiras. O que o Mike está fazendo? O Mike está usando as sondagens e propostas para forçar o Palmeiras a estender o contrato. É louco isso, né? Então todo mundo está pensando, obviamente, no bem próprio. O São Paulo não pensou no Mike, São Paulo tem tratativas com o Natanael e São Paulo sabe que o Atlético Mineiro também entrou na parada. Então, o Curitiba tem a seguinte possibilidade: ou vende o atleta agora, ou fica com ele até dezembro e perde de graça. Mais ou menos como acontece com o Atlético Mineiro em relação ao Zaratio. Zaratio que tem negociações avançadas com o Vélez Sarsfield, com o Vélez não, com o Racing, que é dono de 50% dos seus direitos econômicos. O Coxa não gostou desse modus operandi de conversar primeiro com o jogador. Então dá para dizer que se dependesse do Curitiba, talvez o negócio mais viável fosse com o Atlético Mineiro. Mas
o São Paulo insiste bastante e oferece jogadores, é capaz de ainda avançar esse negócio, tá? Deixa eu contar um bastidor de televisão, direitos de transmissão que vale para Cruzeiro e para Atlético. O Cruzeiro e o Atlético tiveram um reajuste de pouco mais de 10% nos direitos de TV do Campeonato Mineiro. Na temporada passada, cada um deles ficou com 7 milhões de reais. Com esse reajuste, a estimativa é de que Atlético e Cruzeiro recebam da Globo 8 milhões de reais pela transmissão, pela venda dos direitos de transmissão do Campeonato Mineiro. Globo prometeu 10 jogos em TV aberta, mais 12 jogos no Sport TV, além de todos os jogos no Premier, de Atlético, de Cruzeiro, de América e da fase final. Alguns jogos de times menores na primeira fase não terão transmissão nem no Premier. Só para contextualizar vocês, o que representam esses 8 milhões de reais a que terão direito Cruzeiro e Atlético? Só para complementar, o América vai receber cerca de 3 milhões de reais pelos direitos de TV da Globo nesse Campeonato Mineiro de 2025. O Atlético e o Cruzeiro vão receber menos no Campeonato Mineiro do que qualquer time da primeira divisão do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista paga 44 milhões de reais para São Paulo, 44 para o Palmeiras, 44 para o Santos e 44 para o Corinthians. Cada um dos grandes embolsa 44. E depois há uma escadinha dos outros clubes de acordo com o número de anos na primeira divisão. Quanto mais longeva é a sua participação na primeira divisão, maior é a sua grana. Os dois times que acabaram de subir, o Noroeste e o Velo Clube, esses times vão ter direito a 8 milhões e 800 mil reais. Ou seja, o Velo e o Noroeste que acabaram de subir vão receber mais de cota de TV no Paulista do que Cruzeiro e Atlético Mineiro, por mais que sejam muito mais representativos. É louco isso, né? E é só para complementar, para fechar esse pacotão de notícias sobre direito de transmissão no estadual, o Flamengo vai ser aquele que mais vai receber no Campeonato Carioca, 22 milhões de reais, seguido por Fluminense e Botafogo com 17 milhões, o Vasco aparece com 11 milhões de reais. E aí eu tinha perguntado para um desses dois empresários se eles acreditavam na possibilidade de o Arthur virar reforço do Atlético Mineiro, até porque o Fabrício Romano havia contado que havia uma negociação, que havia uma proposta do Atlético Mineiro de 10 milhões de euros. Aí eu consultei, você acha viável? A pessoa respondeu da seguinte maneira, acredito que sim, ele está em baixa lá. A gente já tem a resposta de que o Zenit recebeu a oferta do Atlético e pediu 15 milhões de euros. A ideia do clube russo é recuperar o que foi investido. Aí eu completei assim, e o Claudinho? A resposta foi, não posso comentar sobre Claudinho no momento. Tá? Essa troca de mensagem se deu no sábado. Não posso comentar sobre Claudinho no momento. E a curiosidade é que ninguém mais falou de Claudinho nas últimas semanas. O Claudinho já teve na mira do Flamengo, já teve na mira do Palmeiras, já teve na mira do Corinthians, enfim. Mas o que eu ouvi dessa minha fonte próxima ao Júnior Santos é de que há um interesse do Trabzonspor da Turquia, embora a proposta seja bem baixa, 2 milhões e meio de euros. E há sondagens do Atlético Mineiro e do Palmeiras. A pedida do Botafogo pelo Júnior Santos é de 8 milhões de dólares. Tá? E aí vale uma lembrança importante. Palmeiras e Botafogo têm uma péssima relação entre diretorias. Textor e Leila não se bicam. Até por isso, acho difícil que o Palmeiras consiga avançar em relação ao Júnior Santos. Nicola, em BH, o nome do Bruno Henrique está cada vez mais forte. Você sabe algo sobre? O Klaus, eu tenho conversado diariamente com o empresário dele, com o Denis Ricardo. Vou até descrever um pouquinho da conversa dos últimos dias. Eu tinha mandado no domingo, Denis, queria aproveitar para te perguntar se o Bruno Henrique pode pintar no Galo. Até agora nada. Aí ontem eu mandei uma mensagem. Ô Denis, esse papo de que o Bruno Henrique colocou a mansão dele no Rio à venda é verdade? Te ligo mais tarde, mas não é verdade. Não me ligou ainda, estou esperando. Mas afirmou que não é verdade essa história de que ele estaria vendendo a mansão dele no Rio para se mudar para Belo Horizonte, tá? Então, torcedor atleticano, esse é o vídeo de hoje com as notícias do Atlético para vocês. Peço que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais amigos atleticanos e ative o sininho de notificações para sempre receber os conteúdos postados aqui no canal Cortes do Galo.